Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 115, cujo título é A Porta. O versículo destacado por Emmanuel é o versículo 7 do capítulo 10 do evangelista João, do Novo Testamento. E temos então: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então, nessa passagem, nesse capítulo 10, João vai nos trazer a parábola que Jesus... Parábola porque é uma figuração, não é, que ele traz, em que ele é o bom pastor e aquele que reconhece a sua voz e o segue são as ovelhas. E ele diz que não só ele é o bom pastor, mas ele é a porta das ovelhas. Não vamos esquecer também que Jesus nos diz, não em forma de parábola, mas de forma mais direta: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim, o que também temos uma ideia de porta, não é? De passagem, quer dizer, para chegar a Deus, ao Pai, precisamos passar por Jesus, mas na verdade, como o reino de Deus está em nós, e precisamos, para alcançar esse reino de Deus, que é exatamente não chegar ao Pai, é não chegarmos a esse reino de Deus que na verdade está em nós, aquele estado de plenitude espiritual, plenitude moral. E para alcançarmos esse estado, precisamos cumprir as leis de Deus, vamos dizer assim, no grau máximo, não é? Grau máximo que nos é permitido como espíritos. Então, sendo assim, o Evangelho é essa lei de Deus que Jesus vai representar como Ele mesmo. Então, nós, exatamente porque ainda somos imaturos, nós temos uma dificuldade, imaginemos há 2000 anos, não é? De trabalharmos a questão da abstração, a questão moral, a questão espiritual. Então, certas vezes, são recursos didáticos. Nós identificamos em Jesus o próprio Evangelho, por quê? Porque Jesus é o portador da mensagem, não só nos trouxe a mensagem, mas ainda exemplificou cada ponto da mensagem que trouxe. Então, quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, é o que ele representa. E ele representa o Evangelho e um espírito que já cumpre as leis de Deus desta forma plena. Daí Jesus ser um espírito puro e ter essa condição de nos mostrar o caminho. Então, quando ele se coloca como porta, é o Evangelho que devemos trazer para dentro de nós. Não apenas no nosso intelecto, conhecendo-o, mas a partir do momento que o conhecemos, o utilizamos efetivamente como referencial para as nossas escolhas, para o uso do nosso livre-arbítrio nas situações do dia a dia. Vamos, é claro, num crescendo. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, porque tudo é um processo na vida. E aí também haverá um processo. Vamos cair em erro? Vamos sim, mas tendo o Evangelho por parâmetro inquestionável em nossos valores, vamos cair, vamos levantar, vamos aprender com a queda e vamos prestar mais atenção, buscando diminuir o número de quedas cada vez mais, e além de irmos diminuindo o número de quedas, vamos diminuir também o tempo que permanecemos caídos. Então, o progresso moral é exatamente isso, não é? É irmos espaçando as quedas
E quando elas vão acontecendo, porque vão acontecendo, não é? Ainda não estamos bem longe da perfeição, então as quedas ainda vão acontecer. Mas cada vez que cairmos, vamos passar menos tempo caídos. Então vamos espaçando as quedas e também ao cairmos passaremos cada vez menos tempo em queda. Mais rápido perceberemos que estamos em erro e mais rápido trabalharemos a reparação, não é? Voltarmos ali à nossa linha de equilíbrio. Então, Emmanuel nos comenta o versículo, que vamos repetir: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Vale a pena, eu recomendo que os amigos leiam o capítulo 10 da narração de João no Novo Testamento. Lembrando aqui que a partir do dia do próximo domingo, mas é claro que vamos poder ouvir isto anos depois, não é? Daqui a alguns anos, mas nós estamos aqui no mês de maio, em termos de vamos chamar assim, de programa inédito, né? O programa lançado agora em maio de 2020, estamos no dia 25, no dia 31, nós já abrimos mais um programa no canal, que é Reunião Pública, o Evangelho segundo Mateus. Então, fizemos uma exposição inaugural, vamos chamar assim, do programa, que já está no canal, e vamos começar no próximo domingo, então, 31 de maio, efetivamente com a narração do Evangelho segundo Mateus no Novo Testamento. Esse aqui é a tradução do Haroldo Dutra Dias, publicado pelo Conselho Espírita Internacional. Acho que agora a publicação é da Federação Espírita Brasileira, mas esse meu aqui ainda é do Conselho Espírita Internacional. E eu gosto bastante, embora não seja o Novo Testamento completo, sejam apenas os 4 evangelistas e Atos dos Apóstolos, tá? Então, é só essa parte do Novo Testamento que é composto aqui, essa tradução do Haroldo Dutra Dias, mas eu gosto bastante. Então, vamos começar o Evangelho segundo Mateus. Vai ser esse novo programa que vai ser feito ao vivo, não é? Pelo Team Link, o aplicativo, mas depois colocaremos a gravação do programa aqui no YouTube, certo? E também vamos disponibilizar, como sempre fazemos, na página do Facebook, ok? Então fica aí a dica de estarmos conhecendo Jesus, o Evangelho que ele nos trouxe de forma versículo a versículo. E vamos ver Mateus, vamos ver Marcos, Lucas, João. Isso leva pelo menos uns 5 anos para fazermos isso, mas vamos nos aprofundar sob a perspectiva da doutrina espírita, cruzando, é claro, com o nosso dia a dia. Temos, então, não basta, nos diz Emmanuel, não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto a mansidão e a ternura, para atingir o reino divino. Então, aqui é importante destacar que ele não vai falar das ovelhas como Jesus trata das ovelhas no capítulo 10 de João, ok? Não. Ele vai nos trazer as ovelhas, lembrando das características, não é? Claro que também nos trazem, não é? Da questão moral, mas há algumas diferenças que a gente lendo o texto do capítulo 10, a gente percebe, mas dentro da reflexão de Emmanuel, perfeitamente dentro da abordagem que ele traz, é primorosa. Vamos ver juntos.
Então não basta, diz Emmanuel, alcançar as qualidades da ovelha quanto à mansidão e ternura para atingir o reino divino. Por quê? Porque Jesus coloca a figura da porta. Ele, não é? Sendo a porta das ovelhas. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com o discernimento imprescindível e lhe guarde o rumo, ou seja, lá está, e é para ali que é o caminho. Despreocupando-se dos aspectos de ordem inferior a eclodirem nas margens do caminho. Então, isso exige o quê? Vigilância, porque esses focos vão surgir, tentando chamar o quê? A atenção ainda dos nossos vícios morais, dos nossos padrões mentais viciosos do passado. Então, nós temos que estar vigilantes e em oração, porque a oração é que nos garante o estado de vigilância de forma mais continuada, não é? E ele continua, daí concluirmos que a cordura, a mansidão, daí concluirmos que a mansidão, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação a seguir. Então, cautela, vigilância, porque às vezes a pessoa pode estar ali, né, cheia de predisposição positiva, mas na invigilância é quando a gente vê, já caiu em alguma situação menos desejada, digamos assim, caiu em erro. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras. Então, a perda do rebanho quer dizer, nem sempre se perde o rebanho em decorrência do ataque das feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes, de novo a questão da invigilância, transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor ou cegas quanto às saídas justas em demanda das pastagens que lhes competem. Então, é isso que diferencia do texto de Jesus, porque Jesus diz que as ovelhas reconhecem a voz do pastor e que se não reconhecem a voz do pastor não são suas ovelhas. Aqui nós temos Emmanuel colocando que as ovelhas são surdas ao pastor. Ora, se são surdas ao pastor e não escutam a voz do pastor, não seriam as ovelhas que Jesus trata. Mas dentro vamos dizer, da interpretação que Emmanuel traz, nós entendemos perfeitamente que nós, que já nos colocamos neste caminho, quando nos colocamos como invigilantes, e é claro que as ovelhas que Jesus trata também vão incorrer em vigilância, porque é o nosso estado natural ainda de imperfeição de espírito, não é? Mas essa surdez não tira as condições já predisponentes positivas do espírito, mas são aqueles momentos de invigilância que pode colocar uma parte, e às vezes, infelizmente, até toda uma encarnação em risco. Toda uma encarnação em risco. Um momento de desespero, um momento de revolta. Não é? Quantas pessoas boas não se entregam ao suicídio? Por um momento. Então, essa é sairmos e nos desviarmos da porta. Não é? Temos tudo para, mas imprevidentes, como fala aqui Emmanuel, não é? A mantermos a nossa atenção na porta. Predisposições positivas, muitos de nós, nesse momento da humanidade, muitos de nós, creio eu, a maioria dos habitantes do planeta Terra já tem predisposições positivas, porque senão o planeta não passaria a mundo de regeneração, não é mesmo? Mas precisamos ter cuidado, porque todas as nossas predisposições positivas podem ainda ser colocadas em xeque pelas nossas imperfeições, que podem, de repente, vir de assalto
no meio de uma imprevidência nossa, de uma invigilância nossa. Então, surdas à voz do pastor ou cegas quanto às saídas justas em demanda das pastagens que lhes competem. Sim, o que nos compete é alcançarmos os bons locais vibratórios da espiritualidade até superior, né? Quando desencarnarmos, estou sendo bem positiva, superior, um grau já está assim, mas um grau superior, né? Onde está lá nosso lar está num grau superior. Então, nós podemos já, né, pensar nisso, mas isso vai nos exigir muito foco, muita vigilância, muita contenção das nossas más tendências. E daí, antes disso, precisamos conhecer realmente as nossas más tendências e colocar aquela tarja, perigo, má tendência. Preciso trabalhar arduamente nesse ponto ou nesses pontos. E continua Emmanuel. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos. Então, contenção da má tendência e trabalhando positivamente nos parâmetros que o Evangelho nos oferece. E Emmanuel continua: assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Senhores de admiráveis patrimônios revelam-se por vezes arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil que, após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Então, é muito interessante porque Emmanuel vai desdobrar a ideia de Jesus, porque Jesus, é claro, vai nos mostrar efetivamente o que tem que ser feito. Tem que ser feito daquela forma. Sim, ele é o mestre, ele está nos ensinando. Mas Emmanuel está nos dizendo aqui que podemos estar em caminhos, ou sendo ovelha hoje, mas amanhã, se formos imprevidentes, perdemos esse título. E é bem verdade mesmo, não é? Aqui, no que Jesus nos traz, vemos sim que ele trata das ovelhas, de ele ser a porta, e é claro que só vamos passar pela porta se continuarmos por toda a encarnação fazendo o melhor que pudermos no sentido moral de nossas escolhas, não é? Senão os desvios podem vir a nos ameaçar. Mas olha, gente, vamos pensar que nós somos hoje resultados dos nossos desvios passados e não estamos aqui reerguidos, buscando sempre melhorar. Então, nós vamos estar sempre na estrada do progresso e a misericórdia divina e a providência divina estarão sempre por nós. Então, não cabe receio. Mas eu vou cair, eu não quero cair. Mas eu sou ovelha, eu não sou ovelha. Não vamos entrar nessa tortura mental. Por favor, vamos buscar foco. Conhecer Jesus, conhecer o Evangelho, nos conhecermos, reconhecermos os nossos pontos frágeis e os nossos pontos fortes, estarmos atentos, porque vão vir chegando as provas, vão vir chegando. E nós precisamos estar atentos, focados no que viemos fazer aqui. Estamos reencarnados com uma cota de virtudes a serem desenvolvidas. Precisamos estar atentos, porque as nossas imperfeições são as nossas pedras de tropeço. Então, fiquemos atentos para que essas pedras sejam usadas na escada de ascensão e não que elas possam nos fazer cair, ou pelo menos não
tanto e não por tanto tempo, não é? Naquela construção que nós falamos antes. O tema do progresso espiritual é um tema complexo no sentido de que nós somos muito diferentes e as nossas histórias são ímpares, não é? Cada um de nós tem uma história única. E pensar que Jesus nos conhece a todos, não é? Mas, então, nós devemos ter sempre muito cuidado na questão de explicarmos, porque na didática a gente vai falar de uma forma, às vezes, geral, mas não vamos esquecer que a nossa história é única, certo? Então, não vamos tentar colocar rótulos nas nossas histórias, certo? Vamos tentar simplesmente fazer o nosso melhor, estarmos vigilantes, estarmos em prece, buscarmos a ligação com o nosso anjo guardião, que tem a tarefa de nos ajudar na encarnação. Então, ele é um espírito destacado para esta tarefa específica. Vamos nos aproveitar mais deste amigo querido que está conosco para nos ajudar nessa empreitada que é a nossa encarnação. E não esquecendo, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Se mantivermos esse ritmo, estamos indo bem. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais esta encarnação. Ajuda-nos, Jesus, a reconhecermos os nossos lados mais frágeis para estarmos mais atentos a eles. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos a Ti e as Tuas lições. Ajuda-nos ainda, Jesus, a nos lembrarmos da prece, a estarmos vigilantes. Abençoa os nossos esforços, Senhor. Abençoa a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. Abençoa nosso anjo guardião, Senhor, esse amigo tão querido. Abençoa nossos lares, famílias e afetos. Mas abençoa igualmente, Senhor Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento, aonde quer que se encontrem. Obrigado por tudo, Mestre, e que as Tuas bênçãos estejam em nós e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.